Hoje, 15 de julho do ano de 2014, mais uma vez estamos aqui para realizar o programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. São 20 horas aqui na capital do mais belo Horizonte. E nós estamos aqui abraçando a todos os nossos amigos, ouvintes da rede Amigo Espírita. Mandar um abraço hoje especial para o Zé Aparecido. Um grande abraço, Zé. Estamos vendo aí que você está conosco hoje. Nos ajude aí com as suas participações importantes. Vamos endereçar um abraço para a Cláudia, que é a coordenadora da programação da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Mandar um abraço também para o nosso querido Márcio, que é o coordenador-geral da Rádio Brasil e com um novo projeto para a Rádio FM lá de Maceió. Estamos expectantes. Todos vocês que estão, nesse momento, participando conosco da sala Estudando Espiritismo na Rede Amigo Espírita, é com grande alegria que nós estamos de volta para mais um programa. E hoje nós vamos dar continuidade ao encontro de Jesus, no caso, ou do senador Públio Lentulus com Jesus, como queiram, a partir do livro Há 2000 anos, que é a sequência do trabalho que a gente vem fazendo já há algumas semanas. Então, como sempre fazemos, nós vamos iniciar a nossa atividade fazendo a nossa oração, dizendo assim: Senhor Jesus, Divino Mestre, Divino Amigo, com muita alegria nos reunimos mais uma vez em torno da mensagem do Teu Evangelho. Suplicamos, Senhor, as bênçãos do aceitar e o dom do discernir. Que o nosso coração nessa noite possa estar sensível para receber a Tua mensagem de amor e de paz. Que possamos, nesta noite, trocando experiências, darmos mais um passo na direção do grande movimento que há de definir o nosso progresso espiritual. Que os benfeitores, amigos de todos os instantes, possam estar conosco, que eles possam visitar a todos os lares aqui representados, levando as bênçãos, as medicações, o incentivo, o fortalecimento para todos aqueles que amamos e que de alguma forma podem nesse momento receber esses contributos. E assim, Senhor, que possamos atingir no momento da interrupção do nosso trabalho, estarmos felizes, reconfortados e em paz pelo dever retamente cumprido. E assim, ainda te pedimos que os amigos espirituais possam guiar as reflexões da noite. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Caríssimos irmãos, vamos dar continuidade, portanto, ao nosso trabalho em torno do livro Há 2000 anos. E nós estamos exatamente naquele ponto em que o senador Públio Lentulus vai procurar o Rabi da Galileia. Na última semana, nós iniciamos as reflexões em torno do diálogo. E como, aliás, até peço desculpas, na última semana nós tivemos o jogo da Copa do Mundo e nós não fizemos o programa. Então hoje nós vamos iniciar a partir dos primeiros movimentos do diálogo. E aí a gente vai dar prosseguimento com mais, vamos dizer assim, fixando mais pontos e, ao mesmo tempo, dinamizando aqueles outros ainda não trabalhados.
Então vamos lembrar do senador todo sensibilizado, sem conseguindo exprimir palavras, mas envolvidos por lágrimas copiosas e lembrando amargamente da sua filhinha. Então o profeta, Jesus, como se prescindisse das suas palavras articuladas, disse assim: sim, não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha, leprosa e desvalida pela ciência do mundo. Porque tens ainda a razão egoística e humana. Sim, a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que seu espírito pairava numa atmosfera de sonho. Tais as comoções desconhecidas e imprevistas que se lhe represavam no coração. Querendo crer que os seus sentidos reais se achavam travados num jogo incompreensível de completa ilusão. Disse Jesus: não, meu amigo, não estás sonhando. Exclamou meigo e enérgico o mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para o teu espírito nesse momento um minuto glorioso. Se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele, em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé. Na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua consciência. Se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso. Pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios, venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e de sua justiça. Públio
Fitou aquele homem extraordinário cujo desassombro provocava admiração e espanto. Que discurso! Que momento singular na trajetória do nosso benfeitor Emmanuel. Fazendo uma conexão com estudos anteriores, é importante a gente lembrar que ele só abriu esse painel do seu passado para, de alguma forma, expressar a sua dor, a sua experiência e também dizer para nós que precisamos valorizar os instantes, as circunstâncias que nos visitam, que nos concedem a vênia de fazer opções que possam nos libertar das peias difíceis da jornada que nós estamos empreendendo. Para aqueles que não acompanharam os primeiros estudos, nós precisamos de lembrar que ele foi procurar Jesus a pedido de sua esposa Lívia. E ele, na condição de representante de César, naquelas terras da Judéia, foi procurar o mestre à noite, para não ser, vamos dizer assim, descoberto, porque em tese seria Jesus que teria que procurá-lo, porque ele era a representação máxima da autoridade na terra. Mas ele foi convidado a descer do pedestal do seu orgulho e da sua condição social para efetivamente se colocar naquela condição de pedinte. Isso tudo demonstra para nós como nós temos muitas dificuldades de movimentar para buscar o que nós necessitamos. Muitas vezes, porque não queremos enfrentar realidades. Em outras circunstâncias, porque não queremos sair da condição da acomodação. A dor bate na porta dos seres para exatamente dizer para nós que precisamos trabalhar numa senda de humildade, de reconhecimento de limites, mas ao mesmo tempo desenvolver os potenciais da fé que nos colocam diante do grande futuro que está para além das nossas possibilidades e que nos compete trabalhar dia a dia, de sol a sol, para empreender essa busca, essa realização que vai definir efetivamente a nossa perfeição no grande futuro, a dinamização do nosso sentimento em bases enobrecidas e, por consequência, encontraremos a paz. Como nós trabalhamos a outra parte do discurso da última semana, nos compete refletir agora. Nesse primeiro parágrafo, Jesus vai dizendo: sim, não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo. Porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Vamos refletir. Ele estava indo buscar Jesus como um homem de estado, superficial e orgulhoso. Isso aqui é um ponto. E Jesus diz para ele com toda clareza: eu não vim atender ao homem do estado. Como ele não está vindo para atender a nós
no que remonta às nossas personalidades ainda vinculadas a esse estado, a esse mecanismo, a essas injunções da vida material. Como espíritas, muitas vezes nós peregrinamos com condutas de homens do Estado. Podemos fazer até atividades de maneiras superficiais. Então, o convite aqui para as nossas reflexões, porque o estudo é para nós, não é para o outro. De forma alguma. Nós precisamos de verificar como estamos nos movimentando dentro desse plano de superficialidade. Ou se nós estamos realmente investindo na dimensão exata do nosso compromisso espiritual. Por quê? Trabalhando com sinceridade, com essa autenticidade extremamente importante, que vai abrindo os portais para que nosso espírito logre conhecimento, virtudes, nós estaremos naturalmente entrando em relação, em sintonia com Ele, que, por certo, irá nos buscar. Olha que interessante. Ele vem dizer para o homem de Estado que ele veio atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. Olha que interessante. Porque o Consolador vem para atender aos sofredores. Ele vem dinamizar, ele vem oportunizar medicação, soluções para quem está desditoso, oprimido e que está em busca dessa dinâmica de fé. Como define o Simplício, lá de Bento Gonçalves, precisamos trabalhar com amor sincero e efetivo. Olha que pensamento importante. É isso mesmo. Porque, na realidade, o homem de Estado, o senador, estava buscando um atendimento que pudesse favorecer a condição que ele ocupava. Ou seja, ele não estava em busca de sair, de mudar o padrão que ele estava condicionado a viver. Ele estava indo lá para buscar ajuda à filha. Não sei se deu lá. Se vocês concordam com essa linha. Que nós estamos aqui tentando entender o que Emmanuel propõe para nós, abrindo o seu coração nesse plenário de consciências, inclusive a dele. A Marilac Aparecida de Barbacena está dizendo: o Estado, nesse caso, podemos considerar razão enquanto o coração é o sentimento? É isso mesmo. É isso mesmo. Podemos fazer essa análise. O homem de Estado como aquela condição do plano de elaboração, da intelectualidade, mas também uma acomodação de emoções. Viu, Marilac? São conjunções que a gente pode aqui adequar para nos ajudar no entendimento. Agora, ele vem falando da filhinha, da fé sincera. É tão bonito quando ele fala da fé divina, ou seja, é aquele movimento, aquela fidelidade, porque fé, na realidade, não é só crença, é crer e operar. Fé vem do fides, né? Fidelidade. E a gente observa muitas vezes que a nossa fé é apenas movimentada quando nós estamos em dificuldade. Não é mesmo? Aí ele diz assim: basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Energias poderosas que a fé pode oferecer. Com fé, nós podemos mudar de verdade.
não é mesmo? Patrick, nós estamos estudando atualmente o livro Há 2000 anos de Emmanuel. O Clair de São Pedro do Sul está ajudando no chat, explicando para os companheiros que estão chegando que o nosso trabalho é em torno do romance de Emmanuel. Nós gostaríamos, inclusive, de falar para o ouvinte, para os teleouvintes, que possam adquirir a obra Há 2000 anos, porque ela tem um vasto manancial de ensinamentos de ordem evangélica. Não é isso? Como a Cleusa de Portugal está dizendo, devemos estudar, estudar, estudar. É isso aí. Então, nesse momento que Jesus vem falar da importância de pulverizar os monumentos das vaidades da terra, nós vamos nos deparar com um senador, com Públio Lentulus, comovido e magnetizado. Mas aí o senador vai considerar intimamente que seu espírito pairava numa atmosfera de sonho. Tais as comoções desconhecidas e imprevistas que lhe represavam no coração, querendo crer que os seus sentidos reais se achavam travados num jogo de incompreensível e de completa ilusão. Olha que interessante. Ele, diante do manancial, diante do espelho límpido da verdade, ele ainda achava que estava envolvido nas teias de um sonho, de uma grande ilusão. Aí Jesus vai dizer assim para ele: não, meu amigo. Olha o carinho de Jesus com ele. Muitas vezes a gente acha que ali ia acontecer uma repreensão assim, assintosa, porque o senador estava numa outra dimensão. Não. Aqui é um movimento de respeito e de carinho por parte de Jesus, que esclarece dizendo: não, você não está sonhando. Você não está sonhando agora, amigo ouvinte da Rádio Brasil Espírita. Você não está sonhando. Nós não estamos sonhando. Jesus está nos acolhendo agora. Ele está falando conosco agora através desta história. Se você acreditar, essa história pode se tornar um fato importante na sua vida. Porque ele está usando essa história para chegar junto da sua intimidade, da minha, como chegou na intimidade de Emmanuel, e eu não tenho dúvida que ele está chegando de novo na intimidade de Emmanuel. Agora Emmanuel é o Espírito, ou essência, sem personalidades, sem interesse. Não. Eu posso afirmar sem medo de errar. Nesse momento, Jesus está dialogando com Emmanuel. Como Jesus está dialogando com todos nós. Porque nós estamos procurando-o. Isso não é místico. Isso é científico. A doutrina espírita nos explica como que funciona o intercâmbio entre os seres. Através do teledinamismo, do fluido cósmico universal, das vibrações compensadas, das afinidades, das sintonias. Por que não você? Por que não você pode encontrar com Jesus? Não, Carlos Alberto, existe uma escala. Ok. Existe uma escala, existe uma graduação, existem posições que nós vamos ascender para um dia estar sentado banqueteando com ele em comunhão. Mas observe como que a gente tem necessidade física de conversar, de falar de uma coisa que é essência. Eu aproveito para convidar vocês para acessar
TV FEAC Minas, transmissão terça-feira. Aproveitem que o Igor está aí, que ele está dando assessoria aí na parte técnica. Podem entrar lá. Quem quiser acompanhar com uma imagem maior. Só para brincar com o Igor que entrou aí na sala. Voltando ao intercâmbio com o alto, ele se dá por essência, por crença, por patrimônio que nós estamos arregimentando. Não é isso, Simplício? Não é? É isso que nós estamos tentando trazer para a nossa realidade. Você não está sonhando, disse Jesus, através de Chico Xavier. Exclamou meigo e enérgico mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Que beleza! Imaginem Chico Xavier assistindo essa cena no momento da sua psicografia. Certa feita, Arnaldo Rocha perguntou para o Chico assim: Chico, deve ter sido esplendoroso você ter assistido esse encontro de Jesus com Emmanuel. Mas interessante, por que o Emmanuel narrou de uma forma tão simples, tão direta, tão sintética? Por certo, poderia ter dado um desdobramento, uma dinâmica para esse diálogo. Aí Chico disse assim para ele: Naldinho, Emmanuel narrou para nós que tinha que ser assim a narrativa, porque ele tinha que apresentar o encontro do mestre com o homem. Não poderia ser de uma forma estratosférica que afastasse as possibilidades dos homens entender como que os homens poderiam agir ou não deveriam atuar. Jesus vai te visitar. Sim, meu amigo. Como você pode recebê-lo? Não é numa dinâmica que muitas vezes a gente dá um colorido assim tão diferente que afaste essa possibilidade. Por isso, nesse momento, o nosso coração pede para que todos possamos fazer uma prece de agradecimento por esse convívio, primeiro entre nós, amigos espíritas, através dessa grande rede amigo espírita. Mas também agradecer pelo carinho, pelo contato, pela amizade, pelas bênçãos que Jesus está oferecendo para todos nós. Quando ele dizia que o senador não estava sonhando. Não, meu amigo, não está sonhando, exclamou meigo e enérgico mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Essa frase aqui é extraordinariamente importante. Porque esse encontro que Emmanuel narra para nós tem exatamente esse significado que esse ponto do diálogo define. Ou seja, um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Eu não tenho dúvida que Jesus não estava falando de toda a sua encarnação. É de toda a tua vida. Porque, diga-se de passagem, para os espíritos não existe morte.
Encarnação e desencarnação é detalhe, porque vida é vida em plenitude, estando lá ou estando aqui. Então, com Jesus, o projeto é dinamizar a vida, para que ela seja produtiva, eficiente, para que ela seja multiplicadora de valores. Aí ele continua dizendo: está, porém, no teu querer aproveitá-la agora, ou daqui a alguns milênios. Alguns milênios. Olha que importante, que toque de profundidade que Jesus define para ele. Aí chega para nós a reflexão: está no teu querer, está no nosso querer, no teu querer, aproveitar a oportunidade, agora ou daqui a alguns milênios. O fato aconteceu no ano de... Está acontecendo aqui esse movimento aqui no ano de 31, por aí. A gente sabe das reencarnações de Emmanuel. 100 anos depois ele volta como escravo Nestório. 100 anos depois ele volta como Basílio cristão, já no movimento de preparação, de vivência do cristianismo. Nós vamos encontrar Emmanuel, por exemplo, podemos citar aqui, depois do nosso querido Basílio, do livro Ave Cristo, nós vamos encontrá-lo como Bispo Remídio, na época do grande rei Clovis, o Clovis na Europa, né? Nós vamos encontrá-lo mais 2 séculos adiante. Isso são registros que Arnaldo nos passou, vindo de Chico e do próprio Emmanuel. Nós vamos encontrá-lo como bispo, como um cardeal, que naquele próximo a Inocêncio III, no século X, XI, no século IX e X, me perdoem, nós podemos rapidamente trazer aqui a experiência dele vamos rapidamente, porque são tantas encarnações, lembrando agora, mas nós podemos citá-lo como Manuel da Nóbrega. Nesse boom aí de quase 1000 anos, nós vamos encontrá-lo dizendo que reencarnou no Brasil, ou melhor, em Portugal, e depois veio para o Brasil no século XV, porque ele já estava cansado de mandar, ele estava cansado de impor os procedimentos de fé, porque desde aquele período do encontro com Jesus, a desenvoltura desse espírito se deu sempre num contexto de religiosidade. Obviamente, naquela época, dentro do contexto do próprio catolicismo. Ele foi bispo, ele esteve no comando, ele viveu experiências, mas assim, numa dinâmica ainda muito próxima do contexto do senador Públio Lentras. Aprimorando, mudando o foco, mas nas malhas ainda de muitas dificuldades no campo do orgulho e da força do espírito. E até, diga-se de passagem, ele narra que a reencarnação que ele teve como Manuel da Nóbrega foi extremamente importante para que ele pudesse sair de um contexto muito complicado que ele vinha caminhando. Então, aqui Jesus vai dizer para ele: aproveita agora ou daqui a alguns milênios. Então, a gente encontrar esse grande benfeitor aqui no Brasil, conduzindo um grupo enorme de espíritos, tendo em Chico Xavier um dos referenciais aqui na Terra, porque eram vários, e até, diga-se de passagem, vários, porque ele coordenava tanto do lado de lá quanto do lado de cá. E eu vi há pouco tempo um depoimento do Chico,
dentro dessas elaborações aí complexas que o pessoal anda perpassando por aí sobre reencarnação de Emmanuel, que eu nunca vi tanta contradição. O pessoal fala uma coisa e eles mostram outras coisas que eles mesmos se contradizem. Quando, por exemplo, Chico certa feita disse que Emmanuel só reencarnaria depois que todos voltassem para o mundo espiritual. Interessante que o Chico não falou quando o eu voltasse para o mundo espiritual. É quando todos voltassem. Então, muitas vezes, a gente tem que prestar atenção em detalhes, né? Para que a gente possa tirar algumas conclusões. Mesmo assim, é necessário ter cuidado. Então, quando ele fala todos voltassem, vocês imaginem quantos espíritos estão reencarnados aqui na Terra sob a tutela de Emmanuel. Ou ele estava apenas coordenando a vida do Chico? Um espírito da envergadura de Emmanuel cuidando de um. Nós precisamos de refletir. Agora, cuidando por quê? Porque, de uma certa forma, ele contribuiu para que houvesse algumas dificuldades lá atrás. Porque o cuidado com o livro? Se a gente pudesse refletir, por exemplo, o que fez Públio Cornélio Cipião quando destruiu Cartago, já vamos começar a refletir sobre a responsabilidade que ele assumiu com o livro. Porque ele destruiu o que tinha de cultura naquelas terras. E hoje ele está lutando para nos ajudar no aculturamento espiritual. Não é? Então, nós temos que ficar assim, um pouco... devemos ser cuidadosos com alguns pontos para não enaltecer exageradamente, mas também não baratear por ignorância plena. Hoje eu vi uma postagem que foi feita, um comentário de um irmão, que nós entendemos perfeitamente a abordagem dele, dizendo que Emmanuel é muito difícil de você estudar Emmanuel, que a linguagem dele é muito robuscada, que os pensamentos dele são muito elaborados para a atualidade. As palavras são as palavras são de um português que caiu em desuso, enfim. E aí a gente observa alguns pontos. Primeiro, a gente sabe que o vocabulário, a cultura, ela vai mudando muitos costumes, né? Enfim, ou os costumes vão mudando muito, as palavras, a forma de expressão, isso é natural da evolução. Agora, um dos pontos que eu particularmente sou admirador de Emmanuel é que ele nos ajuda a manter um nível elevado até da nossa própria língua. Porque se você for na balada dos tempos, a gente só vai perdendo a qualidade das nossas expressões, de uma língua tão rica, tão maravilhosa quanto é a língua portuguesa. Isso aí é um ponto para a gente pensar. Nível elevado, isso é nobreza. Outro ponto, o pensamento de Emmanuel, ele em alguns livros, ele pode ser mais difícil de um entendimento daquele que está começando, obviamente, como o próprio Allan Kardec. Agora, a gente tem que entender que todo o processo de aprendizado ele é escalonado. Você vai passando por várias etapas. Se você quer ler, quer estudar os livros mais difíceis de cara, você vai ter mais dificuldade. Então nós temos etapas. Agora, é muito importante a gente refletir quanto ao cuidado que ele tem de ter oferecido tantas obras para atender ao povo mais simples. Observem as mensagens de Emmanuel nos últimos tempos do Chico, como era extremamente doce, textos menores, enfim, a obra atende a todos os estilos, a todos os públicos. Agora, o que é mais importante é esse cuidado do nosso companheiro em nos auxiliar, esse é o objetivo dele, para que nós nos aproximemos tanto de Allan Kardec quanto de Jesus.
Obviamente que este é o desafio dele. E com isso, com esse cuidado, vencendo tantas barreiras e sendo tão estigmatizado como ele ainda o é, infelizmente ainda o é, mas a gente entende as razões, porque existem regiões no Brasil que não estudam Emmanuel. Eu costumo dizer que costuma acontecer um movimento de reforma e contra-reforma dentro do Espiritismo. Se querem que eu explique isso? Muito simples. Quando o Chico desencarnou, houve um movimento tão intenso de santificação, de mistificação em torno do Chico, que o próprio movimento espírita, alguns setores, começou a reagir. Mas espera aí, a coisa não é assim não. De uma hora para outra o Chico virou santo. E um movimento extremamente antidoutrinário em alguns sentidos, um avalanche que envolveu talvez milhões de pessoas, e que a gente sabia que ia chegar a um ponto que essa poeira ia começar a baixar e a gente iria voltar para a normalidade. Só que dentro dessa poeira que foi levantada começou a surgir alguns movimentos precipitados de alguns companheiros radicais que defendem a tese que não tem que estudar Emmanuel. Vocês sabiam disso? Existem centros espíritas, por exemplo, em Uberaba. Eu vou citar a cidade de Uberaba. Lá em Uberaba, isso foi tão forte que tem casa espírita lá que foi proibido o estudo das obras de Emmanuel e de Chico Xavier. Se estuda só Kardec. Então, para vocês verem, mas isso tudo é resposta a um contexto de uma total inabilidade de comportamento que são promovidas por nós mesmos, os espíritas. Agora, meu Deus, que gigante, que obra ciclópica que Emmanuel nos oferece para facilitar o nosso entendimento. Este é o compromisso dele. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios? Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza. Lei de circunstância. Evolução está debaixo da lei de circunstância, que vai caracterizar as nossas necessidades. Guardem isso. O nosso querido Leon Zálio, aqui em Belo Horizonte, batia muito nisso com a gente. Ele foi um grande educador. Ele falava assim, olha, tudo na vida você precisa de avaliar a circunstância, se ela é favorável ou não, e a necessidade, se ela existe ou não. Dentro dessas duas reflexões, você caminha ao longe, ou você aguarda no perto do coração. Lei de circunstância. A Cláudia está perguntando, a lei de circunstância tem a ver com o nosso livre-arbítrio? Cláudia, querida amiga, a lei de circunstância é que favorece o desenvolvimento do nosso livre-arbítrio. É exatamente o ponto que eu estou falando aqui. Ou seja, a circunstância surge exatamente para você fazer a opção. E no movimento em que você está optando é que você aprende, viu, Juliana? Giane de Uberaba, que eu acabei falando de Uberaba aqui, Giane. Evadir, né? Clotilde, Clair, Carlos Lima de Contagem, meu vizinho aqui, hein, Clair? Nós estamos aqui com o Sérgio de Porto Alegre, nós estamos trazendo aqui também o São Paulo, nós estamos com a Silvia, com tantos companheiros de vários lugares do Brasil. Muito obrigado a todos por estarem conosco. Então, vamos refletir sobre a beleza da circunstância na nossa vida. Por exemplo, agora, a circunstância está favorecendo que nós possamos trocar experiências. Não é? Companheiros de Recife, companheiros de muitos lugares. A tecnologia está criando uma circunstância para a gente intercambiar. Olha que fantástico.
E a circunstância favoreceu, e você e eu entendemos que nós temos necessidades, aí nós viemos. Agora, por exemplo, a circunstância favorece que nós estejamos aqui, e ela vai abrir uma outra circunstância para que você coloque em prática estas reflexões que estão sendo favorecidas nessa noite. Agora, se você tem a necessidade de colocar em prática, isso aí você que tem que descobrir. Não é mesmo? Então, é aí que mora os nossos grandes desafios no desenvolvimento da nossa intimidade espiritual. Não é? Então vamos continuar. Se o desdobramento da vida humana está subordinado à circunstância, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo às criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento. Vontade e sentimento. Olha que interessante. Buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes, sempre objetivando o bem. Aí agora vai vir o alerta, né? Soa para o teu espírito nesse momento um minuto glorioso. Se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele, em teu coração doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência se quiseres desprezar indefinidamente esse minuto de todos. Olha como que Jesus define. Ninguém pode agir contra a tua própria vontade, contra a tua própria consciência. Contra a tua própria consciência. Essa relação é pessoal. Ela é espiritual, melhor dizendo. A opção é tua. Não há constrangimento. Não há constrangimento. Ontem nós dialogávamos, estamos aqui com a Cláudia presente, que acompanhou esse diálogo nosso lá na FEAC, durante o nosso estudo, sobre a questão que a sociedade atual é uma representação da sociedade lá do tempo de Emmanuel, em Roma. Uma sociedade com muitas dificuldades, com muita infantilidade. Então, nós chegamos em reflexões apoiados no próprio ensinamento de Emmanuel, que nos mostra que a ribalta mudou, não é Roma, no nosso caso é Brasil. Mas os personagens continuamos os mesmos. A corrupção romana, a acomodação, os vícios, os privilégios, os favorecimentos, a política para enrendar determinadas situações de favorecimento pessoal, em alguns casos ilícitos. Observem bem, toda hora a gente recebe uma notícia de alguém que foi preso porque ou alguém que foi destituído de um cargo, né? Ou foi preso, mas daqui a pouco vai estar livre porque desviou dinheiro público. Isso era tão comum naquela época, não é? E por exemplo, quando Emmanuel narrou a vida dele como Públio Lentulus Sura, ele tinha muitas complicações nessa área, mas de alguma forma eles ficavam tranquilos, porque as circunstâncias, os cargos que eram preenchidos, acabavam que um favorecia o outro e as penas eram comutadas em outras oportunidades de fazer outras questões, de viver outras experiências para favorecimento pessoal. A gente observa como é que está o mundo hoje. Então a gente observa também como que se evolui tão devagar, tão lentamente. Com isso eu quero dizer para vocês
a partir das elaborações dos ensinamentos dos espíritos, que é uma grande bobagem espíritas ficarem esperando que o mundo vai transformar de uma hora para outra. Observem o que eu estou falando com muito carinho, com muito respeito, mas eu gostaria de suscitar essa reflexão, porque o meu papel aqui é apenas convidá-los para refletir, porque as definições, as conclusões, elas são pessoais. Então, o meu papel aqui não é, de forma alguma, criar dificuldades. Pelo contrário, facilitar. Mas a gente tem visto palestras, a gente tem visto livros falando de regeneração, de transição planetária, e tem muita gente falando muita bobagem, com todo respeito. Dentro de uma ideia de migração, de emigração de espíritos, se apoia muito, e eu falei isso na última semana, em que está chegando espíritos mais evoluídos no planeta. Isso é lógico. Isso sempre aconteceu. Para que haja um esforço, uma tarefa conjunta. Exemplos, convites. Ok, maravilhosamente correto. Mas isso, nós precisamos de refletir que as mudanças que nós precisamos de empreender, Jesus não vai dizer assim, ó, você tem tantos anos para mudar. Porque Emmanuel falou sobre a regeneração em 2057, isso é uma data simbólica, gente. Isso é uma data simbólica que define, por exemplo, 200 anos. 200 anos. Dentro da equação de Daniel de tempos, metade de tempos, a gente sabe que tem ciclos de etapas, ciclos que eles se intercambiam, fazendo aquela história de interseção de grupos, ok? E para cada proposta, você tem processos de interseção cíclicas. Né? Então, para vocês terem uma ideia, a doutrina espírita, se a gente for colocar na equação de Daniel, por exemplo, tempos e tempos, metade de tempo, fazendo a questão da conjugação dos ângulos, por exemplo, o número 1260, ele caracteriza uma equação muito interessante para se pensar. Tá? Então, esse é o número que caracteriza essa questão da metade de tempo. Se a gente for buscar na história do planeta, ou melhor, na história da religião, o início da grande projeção do cristianismo se deu na época do imperador Focas, né? Do Papa Focas, conforme o próprio Emmanuel falou no Caminho da Luz. Isso no entorno do ano de 600 e pouco. Se você somar os 600 e pouco com 1260, você vai chegar exatamente no ápice do papado para iniciar a grande queda, que é a infabilidade papal que se deu no ano, naquele período que a codificação espírita estava pronta e lançada para a humanidade. Aí, dentro dessa projeção, se você somar 200 anos da codificação espírita, nós vamos bater no ano de 2057. É o que Emmanuel está dizendo, mais ou menos o seguinte, que 200 anos seria um período interessante, importante, para que o Espiritismo fosse semeado no planeta, divulgado no planeta, para que daí para frente realmente caracterizasse uma nova era em que os valores da doutrina espírita, como um estudo de leis naturais, se projetasse num nível de senso comum, aonde todas as pessoas no planeta terão acesso a estas informações. E tudo isso acontece de uma maneira assim muito gradativa e natural.
Não tem salto. Agora, um outro detalhe. Outro detalhe. Observe como que nós temos dificuldade de mudar intimamente, vencer determinados vícios, determinados costumes. Nós temos dificuldade. Vocês acham que está do lado de um Francisco de Assis que vai reencarnar no planeta, conforme a previsão de alguns autores espirituais por aí, que dizem que vai chegar aqui uma leva de milhares e milhares de espíritos para dar uma guinada no planeta? Eu pergunto para você, que está comigo estudando aqui na sala, estudando Espiritismo. Está do lado de um Francisco de Assis, um apóstolo amado, vai ser suficiente para você mudar? Você vai ter condição de mudar de uma hora para outra, porque você vai passar a conviver, a lanchar, a almoçar, a conviver com Francisco de Assis? Vocês vão conseguir mudar? Eu vou contar uma história para vocês em 1 minuto. Chico Xavier, Arnaldo Rocha, Clóvis Tavares, Meimei e o nosso próprio Emmanuel. Não, melhor, Emmanuel. Não, Emmanuel, sim, Emmanuel também. Todos eles viveram no período em que Francisco de Assis esteve na Terra. Sabiam? No caso, Chico, Arnaldo, Clóvis e outros, eles estavam dentro de um contexto, e alguns deles eram da famosa, da conhecida família dos Médicis, os de Colonna, ok? Eles tiveram várias oportunidades de conviver com o Polvoreiro de Assis. Emmanuel, na época, foi um diácono, um sacerdote, que estava do lado de Inocêncio III, e o nome dele era João de São Paulo. João de São Paulo, isso mesmo. João de São Paulo. Foi ele, inclusive, que fez a tonsura de Francisco de Assis. Ok? O corte do cabelo. Foi João de São Paulo que convenceu Inocêncio III a receber Francisco de Assis. Eu estou falando de Emmanuel. Olha o desafio de Emmanuel naquele contexto. E não foi suficiente para que ele mudasse a sua performance como religioso tradicional. Então, nós temos que entender um processo de mudança dentro de um mecanismo maravilhoso que envolve oportunidade, vontade, trabalho, queda, soerguimento, misericórdia. E por misericórdia nós vamos fazer um pequeno intervalo, 1 minuto e meio, estamos de volta. Até daqui a pouco. Bom, gente, estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Hoje, com o encontro de Jesus e o Senador. Um grande abraço para todos os nossos teleouvintes da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita, nossos irmãos da FIAC, enfim. E todos vocês que se encontram no chat da sala Estudando Espiritismo. Pastor das almas humanas, disse Jesus. Desde a formação deste planeta, há muitos milênios venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e de sua justiça. Eu gostaria de convidá-los a estar conosco na próxima quinta-feira, no programa Espiritismo, Evangelho e Educação, quando nós estamos estudando o discurso de Estevão. E nós vamos dar continuidade exatamente a essa reflexão sobre o pastor, e vamos falar do Messias também. Todos os poderes do teu império, são bem fracos, e todas as suas riquezas bem miseráveis.
As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia. Porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça de meu Pai que está no céu. Um dia, deixarão de existir as suas águias poderosas. Deixarão de existir as suas águias poderosas. Deixarão de existir os poderes efêmeros. Tudo isso passará. As estruturas ruirão. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade, porque só uma lei existe sobreviverá aos escombros da inquietação do homem. A lei do amor, instituída por meu Pai, desde o princípio da criação. Novamente eu convido você a refletir conosco. Todo o poder da terra vai deixar de existir. Vai mudar. Porque o que vale para o espírito não é poder, é desenvolver a autoridade. E os conclaves dos homens, as instituições humanas, os estatutos que gastamos tanto tempo escrevendo, as regras, os regimentos, tudo isto cairá. Como caindo se encontram muitas instituições. É da lei. E aí eu pergunto, para quê? Por que brigar por poder? Em todos os níveis. Inclusive, ou o que é mais grave, nos institutos religiosos. Não é possível a gente abrir o coração e os olhos para ver o que muitas vezes nós, espíritas, andamos fazendo nas casas espíritas. Eleições, rixas, brigas, com chaves, caso pensado, artimanhas, para dominar. Eu pergunto, nós vamos continuar repetindo isso até quando? Golpes. Isso acontece em casa espírita. Golpe. Então, eu pergunto a vocês, brigar por o que vai cair? Observe como o nosso sistema espírita, o nosso movimento é todo travado, amarrado, burocrático. É, portanto, detalhamento, preciosismo, vaidades. E aí eu lanço uma semente para todos os meus amigos que eu conheço, admiro, tantos que estão
sofrendo para conduzir as instituições. Oremos juntos. E eu convido vocês, não se permitam perder a qualidade de vida para ficar discutindo o sexo dos anjos. Um amigo aqui colocou no chat, eu não vi nem quem, que fulano é reencarnação de um espírito X. Sabe para que lançam isso? Chamar atenção e desviar o público do foco. E olha que eu tenho um livro que narra reencarnações. Eu fiz porque era vontade de Chico, de Emmanuel e de Arnaldo. E muitas vezes eu me furto de discutir esse assunto. E tenho muitas informações que estão guardadinhas aqui na gaveta da minha intimidade. Sabe por que eu não conto? Porque quem conta um ponto pode desviar de outro encontro. E nós estamos aqui querendo trazer os nossos amigos para a essência do cristianismo. Eu quero conversar com vocês sobre uma casa espírita amiga, fraterna. Eu quero discutir com os espíritas sobre qualidade de movimento, mas sem doutrinações, sem cartilhas jesuíticas, sem escolástica que enclausura, que mata, que impede. Não podemos. Porque se deixar, a gente novamente vamos querer fazer revoluções, como nós fizemos, baseados na igualdade, na liberdade, esquecidos da fraternidade. Porque todos os movimentos que visam mudanças, eles são divinos, não tem dúvida. Com boas intenções são divinos. Mas na hora de operacionalizar, você capta o que vem do alto, por intuição soberana, mas na hora de realizar, você vai na força, na espada, na morte, na guilhotina. Um companheiro me narrou um fato e eu vou dividir com vocês, porque o poder está caindo. Um companheiro me disse assim, que ele trabalhava numa casa espírita há não sei quanto tempo. Aí o negócio começou a ficar complicado, aí ele, puxa vida, não quero viver isso, eu não quero ter inimigo, eu tenho tantas pessoas amigas aqui. Aí ele chamou a coordenadora do centro e falou assim, minha amiga, contou o drama, porque envolvia ela também, disse assim, eu estou para deixar o trabalho. Sabe o que ele ouviu do dirigente? Você que sabe. Você que sabe. Lógico, você que sabe. Você tem livre-arbítrio. Eu pergunto a você, isso é postura de um dirigente espírita? Você que sabe. De um companheiro que está lutando, que está trabalhando há tantos anos na casa, dando a vida pelo centro, e vem um dirigente e fala assim, você que sabe. Com a maior indiferença, eu pergunto para vocês, aonde que está o Evangelho? Evangelho é nessa hora, minha amiga, meu amigo, meu irmão. Evangelho de palestras brilhantes? Não adianta a gente fazer com que as pessoas vertam lágrimas de emoções contando histórias de Jesus, mas na hora que termina a palestra eu sou o primeiro a dar um testemunho que Jesus está longe do meu coração. Nós temos que começar a refletir mais sobre isso no movimento espírita. E esse é o meu convite. E é assim que eu estou me convidando, para tentar refletir, para não cometer os mesmos erros que eu cometi em outras existências. Por isso,
Antes da doutrina, amigo. Amigo primeiro. É óbvio que se um amigo começar a pisar no automático, primeiro a doutrina. Mas com todo respeito, com toda fraternidade, com todo carinho. Porque o poder da águia, as magnificências dos Césares, são ilusões efêmeras. E olha que tem pessoas fazendo isso, julgando que estão defendendo a doutrina espírita. Como que deita a cabeça no travesseiro? Como é que dorme tranquilo? Está na treva? Está na treva. Por opção pessoal. Agora volta ao lar, disse Jesus para ele. Consciente das responsabilidades do teu destino. Se a fé instituiu na tua casa o que consideras a alegria com o restabelecimento de tua filha, não te esqueças que isso representa um agravo de deveres para o teu coração diante de todo o nosso Pai Todo-Poderoso. Meu Deus, volta para a tua casa. Acabou a reunião espírita, acabou o nosso encontro, nós vamos ter que voltar para a nossa casa. Porque é em casa que há responsabilidade, não é isso? Estão de acordo? A casa representa o seu núcleo de atuação. A sua casa, o teu lar, representa o seu trabalho, sua família, representa os seus deveres em todos os sentidos. Volta para a tua casa. Historicamente, Jesus estava dizendo para o senador, volta para o seu lar, porque Lívia, Flávia, sua filha leprosa, está lá te esperando. Volta para lá. Agora saiba que ela está sendo curada. E isso vai ser um agravo. Isto será um agravo de deveres para o teu coração. Por quê? Está recebendo mais benefício, mais benefício. Quanto mais benefício, mais responsabilidade nós vamos adquirindo. Aí tem um companheiro que pode até pensar assim, não, Casalberto, eu não vou nem pedir. Não, você pode pedir, meu amigo. Aliás, você deve pedir, não fique sem pedir, né? Mas a dinâmica aqui é convidando a todos nós para que a gente possa valorizar o que nós estamos recebendo. Valorizar e retribuir. É troca, é gratidão. É troca, é gratidão. A gente sermos mais cuidadosos com... Porque muitas vezes, num primeiro momento, quando a gente chega na casa espírita, a gente fica todo empolgado, né? A gente vira um santo que é uma coisa assim absurda de bonito. Até o tom da voz muda e etc. Né? Aí daqui a pouco começa a fazer amizade, começa a participar ali, começa aqui, etc, etc, etc. Aí você começa a ter a oportunidade de trabalhar. Aí, como dizia o Honório, na hora que ele começa a se soltar, é a hora que vai se apresentar as suas reais necessidades. Enquanto está no grupo de estudo, não apresentou ainda não. É na hora que você vai dar o passo, que você vai conversar, que você vai atender, que você vai limpar, é que a gente vai começar a pôr para fora as nossas necessidades. Então, nesse momento que você começar, todos nós começarmos a perceber que a mazela está saindo para fora, é a hora de recolher o time, recolher os jogadores, pôr todo mundo na concentração e vamos fazer uma verificação. Vamos fazer uma ressignificação. Porque senão, a doutrina espírita vai ficar apenas na periferia. A doutrina espírita vai ficar apenas como capa. A doutrina espírita vai ficar apenas como
uma apresentação social. Eu sou espírita. Não é isso, gente. Não é isso. Hoje eu tive uma notícia tão triste. 2 companheiros, trabalhadores espíritas, discutindo assuntos e que redundou no afastamento de um de outro. Pensei comigo, meu Deus, será que a gente não está entendendo que Jesus nos convida para renunciar a esse homem velho? Não adianta querer ganhar o mundo e perder a alma. E você pode querer ganhar o mundo convencendo alguém, discutindo, debatendo. Você vai perder sua alma. Eu estive domingo na cidade de Pedro Leopoldo, fui levar um casal amigo que veio de fora, do Paraná, hospedaram-se na minha casa, fizemos uma peregrinação espírita no final de semana, nós fomos em vários núcleos, várias atividades, tivemos reencontrando com amigos muito queridos, e no domingo nós fomos em Pedro Leopoldo. Convidamos o nosso companheiro Afonso Chagas, um grande parceiro que nós temos, trabalhamos juntos na União Espírita Mineira há muitos anos, na FIAC, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Verne, aqui em Belo Horizonte, e hoje é um grande amigo. E fomos no Luiz Gonzaga, fomos na Fazenda Modelo, fomos no Grupo Meimei, e eu gostaria de contar para vocês um momento extraordinário que a gente viveu na Fazenda Modelo. A companheira que trabalha, funcionária da União Espírita Mineira, que trabalha lá atendendo as pessoas na fazenda, contando as histórias do Chico, ficamos muito sensibilizados. E quase todas as histórias a gente conhece, mas ficamos naquela condição de expectantes, respeitando o trabalho da senhora, sorrindo para ela, admirado, inclusive com a proteção espiritual que ela possui, para fazer um trabalho tão importante, tão significativo. E aí ela contou uma história que esta eu não conhecia. Certa feita, o Chico, já muito tempo, já bem velhinho, parece que a última vez que ele foi em Pedro Leopoldo, ele foi levado na Fazenda Modelo. E quando chegou na Fazenda Modelo, na hora que o carro se aproximou do portão, ele pediu que ele gostaria de descer ali na porta. Desceu, cumprimentou os porteiros, ajoelhou, beijou o chão, fez uma prece, todos ouviram, agradecendo a Deus por ter tido a oportunidade de ter vivido ali por 33 anos trabalhando diuturnamente. E aí, todo emocionado, ele disse assim: ah, gente, se vocês soubessem os espíritos que trafegaram por estas paragens, por certo vocês entenderiam por que eu estou aqui de joelhos. E a gente fica pensando, que exemplo de vida. E dentre tantas virtudes expressadas, de tanto amor, de tanto carinho, a humildade do Chico nos comove. Um homem, um espírito, que desde o dia 2 de abril de 1910 até o dia 30 de junho do ano de 2002, a tônica dele foi renunciar.
abrir mão e abençoar. Jamais entrou em polêmicas, jamais desconsiderou quem quer que fosse, tentou ser amigo de todos, mas por certo, ele foi incompreendido pela maioria. Pelo silêncio, pela candidez, pela benevolência e pela prudência nas suas atitudes. Servir sempre. E com isso, nós gostaríamos de, caminhando para o final do nosso encontro, eu gostaria muito de agradecer ao nosso amigo presente, Chico Xavier, por tudo que ele fez para nos mostrar um pouco, porque um pouco a gente consegue assimilar, o tanto que é possível servir Jesus. E o nosso querido Emmanuel, esse benfeitor tão carinhoso, tão presente, nós endereçamos a nossa gratidão e a nossa oração para que ele continue aonde ele estiver, em comunhão com Jesus e tendo a oportunidade de fortalecer cada vez mais o seu amor ao lado da sua alma gêmea, a nossa mãe espiritual Lívia, porque é muito pouco citada, mas eu não tenho dúvida de que sem ela, nem ele nem Chico conseguiriam nos legar tantas coisas boas. Assim, eu, servidor humílimo, gostaria de me despedir de vocês, rogando a Maria Santíssima que possa abençoar a todos os lares aqui representados. Tenham todos uma boa noite. Ave, ave, ave Cristo. Até a próxima oportunidade.